Eu já preguei em outro momento que às vezes até Deus atende a nossa oração, mesmo não concordando. Por quê? Você orou com fé e você está enquadrado nos princípios daqueles que ele estabeleceu na palavra. Só que isso vai gerar uma consequência para você lá na frente. É por isso que Deus, às vezes Ele nos diz não nas nossas orações. A gente é tão ruim para orar, que a gente não sabe nem pedir as coisas para Deus. Tiago 4,3 diz isso: pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal. Vocês não sabem pedir, por isso que vocês não recebem. Vocês têm orado, vãs repetições de palavra, até usado o nome de Jesus, mas vocês não recebem. Por quê? Porque vocês não sabem pedir. Muito se é pregado sobre a palavra e a maneira que Deus fala na calmaria, mas também Deus fala em meio aos trovões, como um trovão impetuoso, conforme nós louvamos aqui nessa noite. E às vezes nós estamos tão acomodados pelo fato de nós sempre queremos ouvir Deus na calmaria, e nem sempre Deus vai falar na calmaria. Às vezes Deus vai falar em meio à tempestade. E para que nós possamos ouvirmos alguém falar em meio à tempestade, nós precisamos pararmos e concentrarmos na voz de Ele que está falando. Quando Jesus falou para Pedro: venha, Pedro, estava chovendo, estava relampeando, estava ventando, um barulho, todos preocupados, com medos, assustados, achando que era um fantasma. E de repente, quando um falou: vem, Pedro, eu conheço essa voz. Talvez você esteja vivendo em meio a um momento de tempestade, e Jesus já está falando para você há algum tempo: venha. Talvez é um momento de turbulência que você está vivendo, dificuldade, seja em qualquer área da sua vida está de cabeça para baixo, e Deus está falando: venha. Venha, Vinícius, venha, Rafael, venha, Rogério. E nós não nos concentramos na voz, e o chamado passa desapercebido. Quando Jesus ele chama os discípulos, eles apenas falam para os discípulos: segue-me, e sai andando. Quando Jesus nos chama, porque a palavra dele nos diz que ele nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a ele. Nós optamos por ele quando nós ouvimos a voz e o seguindo, mas ele, a todo tempo ele está nos chamando para um propósito, ou nos chamando para essa graça que ele nos proporcionou. Nós louvamos aqui, o seu nome é Emanuel. Qual é o significado de Emanuel? Deus conosco. E às vezes não é nem a circunstância que nós estamos vivendo. Às vezes a nossa mente está tão bagunçada, a nossa cabeça está tão perturbada, tão conturbada, que nós não conseguimos ouvirmos o Espírito Santo chamando o nosso nome, nos orientando dentro de nós mesmos. Eu já ministrei dias atrás aqui que às vezes há necessidade de nós pararmos um pouco, pararmos tudo o que estamos fazendo. Quando eu propus em falar sobre oração na semana passada, que nós estávamos orando no sábado, eu sempre tenho o hábito de falar com Deus durante o dia, e às vezes fazendo coisas, né? Paulo escreve que nós devemos sim falarmos. Gostaria que os homens falassem com Deus a todo tempo, em todo lugar. Isso é bíblico. E às vezes eu me pego falando com Deus durante o dia todo. Eu tenho certeza que aqui existem mais pessoas também que passam o dia conversando com Deus. Mas o problema é que nós não dedicamos tempo com quem é que nós estamos falando. Nós estamos lavando louça e falando com Deus, nós estamos limpando a casa e falando com Deus, nós estamos, né, com as nossas ocupações cotidianas e falando com Deus. Não é errado isso, mas o problema é que quando nós fazemos isso, nós não ouvimos Ele falar. Nós não gastamos tempo e dedicamos tempo para que Ele fale o que Ele está querendo falar, e apenas nós falamos com Ele. E aí nós nos perguntamos o porquê que Deus não fala conosco. Porque você não está gastando tempo para ouvir a voz dEle. E às vezes num momento como este, num momento de oração, nós precisamos pararmos
orarmos e dedicarmos tempo e nos desligarmos. E quando eu estava, durante a tarde de sábado da semana passada, orando a Deus, de repente o Espírito Santo falou comigo: para, porque você não está ouvindo. Tire um tempo para mim, porque eu quero falar com você. E aí eu mandei mensagem para os obreiros, para os irmãos, perguntando se eles teriam disponibilidade para ir ao monte. E nós subimos ao monte aquele dia. Nós chegamos no monte e o ambiente foi outro. Foi como se Deus falasse: agora sim, agora não tem nada que roube a sua atenção, não tem nada que te distraia. Agora eu vou falar com você, porque você parou para ouvir a minha voz, para se concentrar na minha voz. E nós chegamos às vezes na igreja no momento de terça-feira, quando nós temos a oportunidade, porque a gente faz os nossos cultos de oração, a gente acha: eu vou lá orar. Não, você vem aqui para Deus ministrar o teu coração através de um relacionamento que você pode ter com Ele na oração. Irmãos, o que o homem tem de mais valioso nesta vida? O tempo. O tempo é o que nós temos de mais precioso. Há quem diga que depois de uma certa idade parece que a gente começa a contar de forma retroativa, chegou nos 40 e depois é 39, 38, 37, 36, baseado na expectativa de vida do homem. Então o tempo é o mais precioso. E às vezes nós não gastamos aquilo que é mais precioso com aquele que é dono do tempo, que é aquele que tem uma eternidade para as nossas vidas. Foi ministrado aqui, foi falado aqui sobre o reinado de Cristo, sobre o reinado de Jesus, que é um reino eterno. E nós muitas vezes, num tempo tão pequeno, espaço tão curto de vida, nós dedicamos um tempo a Ele, para ouvir a voz dEle, para saber o que Ele está falando, e nós não estamos ouvindo. Nós precisamos nos concentrarmos na voz de Deus. Abra sua Bíblia comigo, Atos capítulo 2, aleluias, capítulo 2, versículo 42 eu vou ler. Não vou ler o versículo 1. Aleluias. Todos encontraram? Amém? Pode ficar sentado mesmo, mas acompanhe a palavra. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e quero ouvir bem forte, 1, 2, 3, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra, depois na comunhão, no relacionamento, na preocupação com o próximo, depois do partir do pão, é olhar a necessidade do meu irmão e estender a mão. E depois, são 4 pilares importantes para a nossa fé e para o crescimento da igreja, para que nós possamos permanecermos firmes naquilo que Deus nos chamou para ser. Perseverávamos na doutrina dos apóstolos, na palavra, perseverávamos na comunhão. Nós temos falado muito sobre comunhão, nós temos falado sobre partilha, sobre abençoar o seu irmão, sobre estar próximo ao seu irmão, entender. E nós temos falado nesses últimos tempos muito pouco sobre a oração. Nós estamos buscando uma igreja sólida na palavra, nós estamos buscando uma igreja que conhece as Escrituras, mas nós não podemos esquecermos da oração. Quando nós lemos Tiago capítulo 5, nas entrelinhas ali, Tiago escreve e nos dá a entender, que até um jargão muito conhecido por nós cristãos, que a oração ela é a chave da vitória. Só que nós não pensamos assim, mas deixa eu tentar fazer você entender um pouco. Qual é o significado de chave? Vocês estão aqui no culto, o culto vai acabar, vocês vão depois pegar a chave do seu carro, da sua moto e vai ligar. Se você não tiver a chave, o que vai acontecer? Vocês vão chegar na sua casa e de repente vocês vão pensar: esqueci a chave lá na igreja. Vocês vão conseguir entrar?
Isso é importante. A chave é importante. A chave abre portas. E quando nós levamos para esse entendimento que a oração ela é a chave de uma vitória, nós entendemos o quão importante e essencial é a oração nas nossas vidas. Jesus falou: esta é a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerá. Por quê? Porque nós temos a chave. Você tem a chave. E por que que o inimigo muitas vezes tem perseverado na sua vida? Porque você não tem usado a chave. Nós lemos esse texto, Atos 42, se você discorrer todo esse capítulo, você vai entender e vai ver quão importante foi a oração dentro do início, desse capítulo, ou até mesmo no final, ou durante os 2, 3, 4 capítulos de Atos. Nós observamos aqui, não precisa discorrer muito, que Atos, no capítulo que nós lemos, a oração fazia parte da igreja de Atos. A oração fazia parte da igreja primitiva. E muitos são os relatos bíblicos e históricos acerca dos resultados que a oração surtiu quando a igreja se dobrou ao Senhor. Quando a igreja orou, a oração tirou Pedro da prisão. A oração abriu os grilhões, os portões que aprisionavam Paulo e Silas. A oração fez coisas sobrenaturais que a nossa concepção natural nós não acreditaríamos se não fosse por intermédio do Espírito Santo sobre a minha e a sua vida. Então muitos são os relatos, os resultados que tiveram em consequência a oração que a igreja primitiva fazia naquele tempo. E a oração nos dias de hoje ela tem o mesmo peso. É interessante que a oração que nós oramos a Deus, ela traz sobre a nossa vida a manifestação do poder do Espírito Santo. A oração, tem oração, não tem poder. A oração ela traz poder. Só que é interessante nesse capítulo que nós lemos, pelo fato de que o poder ou a manifestação do poder do Espírito Santo dependia do quê? Do Espírito Santo. Dependia da presença do Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, não tem manifestação de poder. Jesus ele faz essa promessa no capítulo 1 de Atos, quando ele chama os seus discípulos, os seus seguidores, aproximadamente 500 pessoas, e diz assim para eles: olha, ficai até que do alto seja revestido de poder. Essa foi a palavra. Só que quando nós conhecemos todas as mensagens de Jesus, o que Jesus falava sempre quando tinha oportunidade? Olha, vai chegar um dia que eu não vou estar mais com vocês. Vai chegar um momento em que vocês não me terão mais. Eu estarei com o Pai, mas eu não vos deixarei sozinho. Eu estarei convosco todos os dias através do Consolador, daquele que eu vou enviar para te ajudar, do ajudador, do Espírito Santo. E ele faz essa promessa: fiquem em Jerusalém, até que venha sobre vocês o Espírito Santo, a manifestação do poder do Espírito Santo. Então Jesus ali, ele faz uma promessa. Só que para essa promessa se cumprir, o que teria que acontecer? Ele teria que subir, para o Espírito descer. Ele sobe, faz a promessa. Atos capítulo 2, no versículo 1 desse mesmo capítulo que nós lemos, estava escrito: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som de um vento veemente e impetuoso, o qual tomou a casa. Depois que esse vento veio e tomou a casa, a Bíblia nos diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Houve uma ordem, o Espírito veio. E quando ele veio, ele trouxe a manifestação do poder. E foram vistas por eles línguas como de fogo, pelos quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Tudo isso em consequência ao quê? A oração. A oração que traz a manifestação do poder, porque o Espírito Santo já está sobre a tua vida. Senão você não estaria aqui nessa noite. A manifestação do poder sobre nós depende de uma busca. Nós entendemos hoje, com todo o contexto bíblico, naquele tempo eles não tinham esse entendimento. Não tem como você ter mais Espírito Santo do que eu, e não tem como eu ter mais a presença do Espírito Santo na minha vida do que você. Sabe qual é a diferença? Poder.
porque o Espírito Santo é equilibrado, é nivelável. O mesmo Espírito que está em mim é o Espírito que está em você. O mesmo Espírito que está em você é o Espírito que atua no profeta. Mas por que ele parece tão cheio? Porque ele busca poder. Poder sim pode ser mensurado, o Espírito Santo não. O mesmo Espírito que está em mim, trazendo esse entendimento de palavra, está testificando no teu coração, na sua mente, aquilo que o Pai quer dizer para você nessa noite. Por isso a oração, ela é tremenda e necessária na nossa vida. Talvez o que eu fale aqui agora pode beirar a heresia, mas não tire conclusão sem que você escute toda a mensagem, porque a oração em si, ela não é poderosa. A oração em si, ela não tem poder, porque depende muito de quem faz a oração. Sabe o que é poderoso? Poderoso é o Deus que responde às orações do justo. Então não adianta nada. Muitas vezes as pessoas oram, se tendo uma vida toda desregrada, não tem poder a oração, porque a Bíblia nos diz isso. Salomão, ele escreve isso em Provérbios, no capítulo 28, versículo 9, dizendo assim, ó: se alguém recusa ouvir a palavra, se alguém recusa ouvir a palavra, as suas orações são detestáveis. Em outras versões, as suas orações são abomináveis. De nada vale as suas orações se eles recusam ouvir a palavra. Ou seja, a oração em si não tem poder, mas tem poder em quem faz a oração. Você precisa ter a palavra no teu coração. É a mesma coisa de você pegar, né? Com certeza, em alguns momentos você fez isso, em outros momentos você era a pessoa que estava do outro lado da linha. Quando você liga para uma pessoa e começa a conversar, e a conversa vai, a conversa vem, e de repente aquela pessoa coloca o celular em cima da mesa, no viva voz, e vai lavar louça. Porque a conversa está tão chata. Você larga lá a pessoa falando. É a mesma coisa. Aqueles que não guardam a palavra de Deus, é como se Deus falasse isso. Não, deixa essa oração aí, porque olha, eles não têm dado ouvido para aquilo que eu tenho falado. Por que eu vou ouvir o que ele está falando? Porque existe uma regra, a Bíblia é clara. A regra é clara. Você precisa conhecer a palavra. Você vai entender que até para orar, você precisa conhecer a palavra, para ter uma oração eficaz. Nós precisamos conhecer uma palavra, para termos resposta, porque todas as vezes que eu oro, todas as vezes que você ora, você quer uma resposta, é óbvio, não quer? Quantos querem uma resposta de Deus por intermédio de oração aqui? 30% vai ter resposta hoje, os demais vão ficar só ouvindo. Todos aqueles que buscam, que oram a Deus, quer uma resposta, é óbvio. E às vezes ele até responde, falou, não, esse cara ouve a palavra, esse cara guarda a palavra, mas eu vou responder. E aí Deus chega e fala, ó, tem uma resposta para você. Qual é, Senhor? Não. Mas a Bíblia diz, a palavra diz, que se eu orar em nome de Jesus, me seria feito, seria dado. E eu orei em nome de Jesus. E não, tu está falando não para mim, Jesus? Por quê? Mesmo orando em nome de Jesus? Sim, mesmo orando em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque muitas vezes aquilo que nós temos pedido e orado a Deus, Jesus não aprovaria. Aquilo que você está pedindo, opa, porque está envolvendo o nome de Jesus, está colocando o nome de Jesus no meio. Jesus fala para o pai, pai, eu não estou nesse negócio não. Não estou nesse negócio não, pai, não dá não. Está usando o meu nome, mas ó. Deus, ele é um Deus trino, amém? Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Sabem disso. Mesmo sendo 3, eles são um. Coisa de louco, coisa de crente. E cada um tem a sua função. O Espírito Santo está aqui, está em você, está em mim. Nós falamos que Jesus está aqui, porque o Espírito e o Filho e o Pai, eles são um. Então, através do Espírito Santo, Jesus está aqui, o Pai está aqui. Teologicamente, biblicamente, Jesus está no céu, porque o trono está lá, Deus está no céu, quem está aqui é o Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo que detém toda a iniquidade que vai ser plena nessa terra durante um tempo. Quando nós oramos, as nossas orações têm que ser dirigidas ao Pai. Biblicamente falando, vocês não serão mais ignorantes daqui para frente, porque Jesus fala, não é a mim que vocês têm que pedir,
Não é a mim que vocês têm que orar. Então quando vocês forem orar, orem ao Pai em meu nome. O sangue de Deus, quem derramou o sangue foi Jesus, não foi o Pai, foi o Filho. Às vezes nós precisamos entendermos um pouco e conhecermos da Bíblia, para que nós sejamos incisivos na oração. E às vezes nós precisamos orar: Pai, em nome de Jesus, se é comigo hoje. Às vezes nós até oramos pelo Espírito Santo, né, no calor do momento. E aliás, nós devemos sim nos comunicarmos com o Espírito Santo. Mas não há como você pedir nada ao Espírito Santo. Você precisa pedir ao Pai. O poder do Espírito Santo sobre a minha vida é se eu pedir ao Pai, em nome de Jesus. E já aprendeu algo nesta noite, que as suas orações devem ser dirigidas ao Pai. Então nós observamos aqui, quando nós lemos, às vezes que Jesus ele fala não, porque nós oramos ao Pai, e Jesus fala: Pai, eu não estou nesse negócio, eu não estou aprovando. Esse é um dos momentos, uma das razões, o porquê Deus diz não às nossas orações. Um outro motivo é pelo fato de que Ele sabe o que é bom para mim, não somente hoje. Deus sabe o que é bom para você, não somente essa semana, mas Deus conhece todos os seus dias, quando Ele ainda não existia. Então Deus sabe o que é bom para a tua vida, e não para você essa semana. Por isso que às vezes Ele diz não, porque para você hoje pode ser bom, mas a semana que vem pode trazer uma desgraça sobre a tua vida. Por isso Ele fala não, mesmo Ele doendo, falando: não, filho, eu estou dizendo não porque é para o seu bem. E nós, como vivemos presente numa linha cronológica, preso nesse tempo, nós ficamos questionando: mas por que, meu Deus? Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você ora, tudo aquilo que você pede gera consequência. Eu já preguei em outro momento que às vezes até Deus atende a nossa oração, mesmo não concordando. Por quê? Você orou com fé e você está enquadrado nos princípios aqueles que Ele estabeleceu na palavra. Só que isso vai gerar uma consequência para você lá na frente. É por isso que Deus, às vezes Ele nos diz não nas nossas orações. A gente é tão ruim para orar, que a gente não sabe nem pedir as coisas para Deus. Tiago 4,3 diz isso: pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal. Vocês não sabem pedir, por isso que vocês não recebem. Vocês têm orado, vãs repetições de palavra, até usado o nome de Jesus, mas vocês não recebem. Por quê? Porque vocês não sabem pedir. E aí eu comecei a meditar na palavra e falar: Senhor, o que é pedir mal, Senhor? Porque às vezes eu tenho pedido mal e não tenho sabido, não tenho tido entendimento. Aí o Espírito Santo falou: olha, quando você pede algo que diz respeito somente a você, você pede mal. Quando você pede algo, é aquela oração que você faz que só serve para você. Sabe aquela oração egoísta? Senhor, me abençoa, Senhor, abençoa minha vida, Senhor, abençoa meu emprego, Senhor, abençoa eu, Senhor, me dá isso, Senhor, porque eu quero isso. Deus nos chamou para a comunhão, Deus nos chamou para o relacionamento. A oração eficaz às vezes é a oração mais poderosa quando eu intercedo pelo meu irmão, quando eu oro pelas pessoas, quando eu intercedo por você, quando você intercede para mim. Nós vemos isso no livro de Jó, que a oração de Jó foi poderosa pelo fato dele interceder pelos seus amigos. Porque os amigos de Jó chegaram diante de Deus para oferecer sacrifício e orar. Deus falou: não, vai a Jó, peça para que ele ore por você. Quando Jó orou, Deus atendeu. E às vezes nós voltamos a só nós, o egoísmo, pedimos somente: Senhor, me dá isso, me dá aquilo. A oração egoísta é pedir mal. Mas como nós devemos pedirmos então, Eliseu? Você vai aprender no decorrer dessa palavra. Romanos 8:26, ali Paulo escreve dizendo que nós não sabemos pedir, por isso que o Espírito Santo nos ajuda. Por isso que o Espírito Santo, ele é como um filtro. Porque quantas vezes eu e você nós oramos, falamos palavras, falamos cada lorota para Deus, que depois nós colocamos a mão na boca e falamos: Senhor, não acredito que eu falei isso, perdoe. Principalmente com sono, né? Senhor, abençoa Jesus. E a gente para. E aí é nesse momento que a atuação do Espírito Santo acontece, mãe Eli. Porque o Espírito Santo, ele pega a oração do coração e leva ao Pai. E diz ao Pai: olha, Pai, não é isso que a Jana quis dizer, ela estava com sono, Pai. Olha aqui a oração do coração dela, é isso aqui, ó. É isso aqui que ela quis dizer, Pai.
É isso que o Espírito Santo faz, Ele ajuda nas nossas orações. Senhor, não é isso não, Pai, não é dessa forma que a Andressa pediu, ela foi meio equivocada, Pai, é isso, olha o coração dela, ela se expressou mal nas palavras. Então o Espírito Santo é aquele que pega a oração que está no nosso coração e leva para Deus, por isso que Ele nos ajuda. Agora eu pergunto para você, aquilo que você tem falado nas suas orações é condizente com a oração do seu coração? Aquilo que você tem professado com a sua boca condiz com o sentimento que você está tendo quando você ora a Deus? Ah, mas quando eu oro, eu não oro de forma egoísta, Eliseu. Você pode não orar de forma egoísta, você pode não falar de forma egoísta, mas o seu coração revela o real propósito das suas orações. E do Pai, do Espírito Santo, não tem como você esconder. Às vezes com sua boca você diz uma coisa, mas o teu coração está dizendo outra. E o Espírito Santo, ele olha para aquilo que o teu coração está falando, não aquilo que a tua boca fala. Porque esse é o sentimento que muitas vezes nós temos. E é nessa hora que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Fala: Senhor, eu sou egoísta mesmo, Senhor, me perdoa. Eu não sei orar, Senhor, me perdoa. Eu preciso de ajuda, Pai, nesta área, me perdoa. Senhor, Espírito Santo, me ensina a orar ao Pai como convém, porque a palavra nos diz que nós não sabemos orarmos como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda nessa hora, nesse momento. Por isso nós temos que termos a humildade e reconhecermos que nós somos miseráveis, que o nosso coração é enganoso, que muitas vezes nós falamos aquilo que nós não queremos, mas queremos aquilo que nós não falamos. Então abre e rasga o teu coração a Deus quando você for orar, quando você for buscar. Joel escreveu isso no capítulo 2, versículo 13, dizendo assim: quando vocês forem orar, rasguem os seus corações a Deus e não as suas vestes. Porque Deus estava dando uma dura na nação naquele tempo, e nós sabemos que no contexto histórico, quando os homens rasgavam as suas vestes, era sinal de humilhação, de quebrantamento. Joel, olhando aquilo, falou: não, está errado, porque muitas vezes vocês estão fazendo uma atitude, mas Deus, Ele sonda o coração. Então quando vocês chegarem, rasgue o seu coração diante de Deus. Aleluia. Muitas vezes nós tentamos expressarmos de uma maneira com o nosso corpo, com a nossa voz, mas o nosso coração diz outra. Irmãos, não importa às vezes se você está orando alto, se você está orando em pé. Às vezes Deus está olhando e colocando ali o celularzinho da oração sua em cima da mesa, falando: não, está abominável essa oração, porque ela não está entendendo nada que eu estou falando. A minha palavra não está com ela, a minha palavra não está com ele. Então deixa ele lá falando sozinho. Aleluia. Deus fala no meio do trovão. Você precisa voltar o seu coração a Deus. Você precisa voltar o teu coração a Deus. Salomão escreveu isso, Provérbio 4:23, dizendo sobre tudo que se deve guardar: guarda o teu, porque dele procede as fontes da vida. Rasga o teu coração, irmão, na oração. Não seja hipócrita. Ah, mas se eu falar o que o meu coração, se retire no cantinho. Olha ali: Senhor, me perdoa, Pai, porque eu pequei hoje. Me perdoa porque eu não aguentei essa semana, Pai. Tive uma recaída. Quebrei princípio. Rasga o teu coração. Se arrependa. Aleluias. O segredo da oração eficaz, eu cheguei a comentar com alguns irmãos aqui ontem, é uma oração baseada naquilo que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Porque às vezes nós tratamos Deus como agiota. Me perdoe a palavra aqui, mas com uma lista: Senhor, eu preciso. Senhor, porque eu quero. Senhor, depois eu pago em um jejum, depois eu vou à igreja. Não, não, não. O que Deus quer é se relacionar com o teu coração, com você. E o segredo muitas vezes de uma oração eficaz é nós pararmos para analisar a oração do Pai Nosso. É interessante que na cultura judaica eles sempre recitavam os salmos como oração. Muitos dos salmos, das orações que foram escritas pelos grandes homens do Antigo Testamento, foram registrados no livro de Salmos. E muitos judeus, eles recitavam aqueles salmos e tomavam aqueles salmos como oração para a vida deles.
É por isso que aconteceu aquela cena lá, que Jesus olhou para os fariseus e falou: não, está errado. Eles ficam orando alto em praça pública, recitando salmos e orações já decoradas. Não. Eu estou vendo o coração deles não está condizendo com o que eles estão recitando. Então, gente, não faça isso. Volte-se para dentro de si mesmo, tranque no seu quarto e fala com Deus. O Pai que está no céu, que vê tudo e todos, Ele vai responder vocês. Então era comum, e por Jesus saber que isso era comum, Ele fala: olha, então vocês quando orar, já que vocês estão querendo aprender a orar, não tem nada novo, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha que o segredo de uma oração eficaz, primeiro, é reconhecer a soberania de Deus, o poder, o controle, porque às vezes nós chegamos diante dele com uma lista de pedido: Senhor, perdoa meus pecados, agora, Senhor, eu estou com um problema assim, estou com uma dificuldade aqui, Não. Eu tenho aprendido isso nos últimos dias. Davi escreveu o Salmo 100, dizendo assim: apresentai-vos a Deus com cânticos, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Deus. E a gente só chega com pedido, a gente nem louva. Quando a gente vai orar, a primeira oração: Senhor meu Deus, Tu és poderoso, amém. Senhor, agora, Pai, eu preciso de uma intervenção divina, eu preciso... Não. Reconheça a soberania de Deus. Jesus estava ensinando isso. O Pai nosso, Ele é Pai, Ele é poderoso. Santo és o teu nome. Existe uma fórmula de oração que é você orar a palavra. E quando você pega para orar a palavra, eu vou citar um exemplo citando esse salmo para vocês. Quando você fala Pai nosso, você reconhece que você é filho, que Ele é o Pai, que Ele te aceitou baseado naquilo que está escrito no capítulo 1 de João. Aí você reconhece o quê? Que Ele é santo. Ele é santo, santificado seja o teu nome. Você reconhece o que Ele é rei. Por quê? Porque tu tens um reino. Então venha a nós o teu reino, assim como é aí onde tu tem reinado. Nós queremos que tu reine aqui também. Isso é reconhecer a soberania e o poder dele. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Senhor, seja feita a tua vontade, reconhecendo que é dele, que é por ele, que não tem nada a ver comigo, com você. Esse é um ponto. Depois, o que Jesus nos ensina é a gratidão. O pão nosso de cada... Olha, se eu pedir para nós aqui dobrarmos o nosso joelho e fazermos 10 minutos de oração de gratidão, será que você teria palavra suficiente para agradecer a Deus em 10 minutos? Nossa oração é rápida, né? Miojo. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela saúde, obrigado pelo pão, obrigado pela semana, e me abençoa, e amém. Acabou a oração. Sabe por que isso acontece? Porque você não tem relação com a palavra, você não se relaciona com a palavra, você não aprende a palavra, você não pratica a oração. E aí quando nós falamos aqui para nós orarmos 15 minutos no início do culto, vocês oram 5 e não conseguem mais, porque não tem relacionamento. Vocês não praticam oração, vocês não oram, vocês não conhecem as Escrituras. Porque quando você conhece as Escrituras, você tem assunto para conversar com ele. É a mesma coisa que se você pega o diário de alguém, você lê todo o diário e de repente você vai conversar com a pessoa, você sabe o que a pessoa é, o que ela viveu, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, quais são os desejos que ela tem, quais são as metas, os propósitos. Por quê? Porque você lê o diário. Então, por mais que você não conheça a pessoa, mas tenha acesso às informações que ela tem, você consegue conversar com ela baseado naquilo que você leu. Você conseguiria fazer 10 minutos de gratidão a Deus, de oração, sem pedir nada? Ou você conseguiria fazer apenas 10, 15 minutos de oração sem pedir nada, sem agradecer, mas só reconhecendo quem Jesus é para você? Quando você vai para aquele versículo lá de Isaías 9, quando ele fala conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E aí você arruma muito subsídio para você entender quem ele é. Mas se você não conhece a palavra, você não tem argumento para falar com ele. Amém? Glória a Deus. E o terceiro ponto que ele trata na oração do Pai Nosso é arrependimento. Perdoa as nossas dívidas.
E aí ele nos coloca em xeque, assim como nós perdoamos. Nós já falamos aqui, em algumas mensagens, alguns dias atrás, sobre a soberania de Deus, sobre a vontade de Deus, que vai ser concretizada na sua vida, queira você ou não, e dê alguns parâmetros para que você entenda como que isso funciona. Na semana passada, nós falamos aqui sobre gratidão. Quem estava aqui, diga amém. Então vocês ouviram sobre gratidão na semana passada, amém? E nós precisamos falarmos sobre arrependimento também, porque não há como nós falarmos de oração sem falarmos de arrependimento. Observe que a única coisa que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso é pedir perdão pelos pecados, e não ensina a pedir mais nada. E aí é difícil. Ele nos ensina sobre arrependimento. Por que ele fala sobre arrependimento? Porque aquele que não se arrepende, irmãos, não tem as orações atendidas. E isso é muito sério. Porque às vezes nós fazemos 10, 15 minutos de oração, e nesses 15 minutos nós não pedimos perdão e não nos arrependemos um segundo sequer no momento da oração. Nós temos dificuldade de falar: Senhor, perdoa porque eu pequei hoje, perdoa porque eu traí hoje, perdoa, Senhor, porque eu enganei hoje. Nós não falamos isso. E a palavra nos diz que todo aquele que não se arrepende não tem as suas orações ouvidas. Davi entendeu isso em Salmo 66, ele diz bem assim no versículo 18: se eu tivesse guardado o pecado no meu coração, tu não terias me ouvido, mas porque eu não guardei e confessei, eu te dou graças e louvor, porque tu me ouvistes. E tem mais versículos sobre isso aí. João, ele escreveu isso, capítulo 9, versículo 31, dizendo que Deus não ouve pecadores. Deu ruim. Mas ele ouve aquele que pratica e teme a sua palavra. Por mais pecadores que nós somos, todos nós somos pecadores, a Bíblia nos diz isso. Mas quando há arrependimento, quando nós pedimos perdão a Deus, Ele nos ouve e se inclina para ouvir a nossa voz. Então, o segredo às vezes de ter eficácia na nossa oração é nós confessarmos. Confesse. Esse mesmo João, ele escreveu no capítulo, em 1 João 1,9, dizendo assim, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Suas orações não estão sendo ouvidas. Sinto muito dizer isso para você nessa noite, porque existem alguns empecilhos que têm impedido isso de chegar a Pai, de se chegar a Deus. E a sua oração é poderosa, porque você é escolhido. Olha, o diabo, ele não tem medo de você quando você vem na igreja. O diabo não tem medo até mesmo quando você lê a palavra. Sabia disso? Porque ele conhece a palavra. Aliás, ele foi pregar para Jesus, né? Mas o diabo vai arrumar enguiço com você. Obrigado. Quando você dobrar o seu joelho e orar. Quando isso acontecer, meu irmão, porque isso é poderoso. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo nas orações, e ele... Talvez você esteja se perguntando, mas o que é mais importante então? Se o diabo não tem medo que eu leia a Bíblia, a oração ou a palavra, o que é mais importante? Quem acha que a oração, diga amém. Pegadinha. Não diz não. Eu li algo essa semana, dentro desse contexto, para saber o que é mais importante. É a mesma coisa que você chegar para um pássaro e perguntar para ele qual asa dele é mais importante. Porque sem um, o outro não acontece. Precisa da palavra e precisa dobrar o joelho. Não trate a oração como uma lista de pedidos daqui para frente, porque hoje vocês estão tendo conhecimento sobre aquilo que Deus tem para a sua vida por intermédio de oração. Sabe como que nós devemos tratarmos a oração? A base da oração, Wagner, é a palavra. A base da oração é a palavra. Até para orar você precisa conhecer a Bíblia. Até para orar você precisa conhecer a palavra. Então vocês precisam buscar conhecer. Quando tiver oportunidade, ontem teve a noite de estudo aqui de conhecer a palavra. Aliás, foi falado sobre o Espírito Santo ontem. Você precisa conhecer a palavra para poder orar com propriedade.
Quando nós olhamos as grandes orações que foram feitas na Bíblia, eles oravam a palavra. Esdras, quando ele orou no capítulo 9, ele começou a orar dizendo dos feitos que o Senhor tinha feito para com a nação de Israel. Você vai ler em Neemias no capítulo 1, quando ele ora para reconstruir o templo, ele começa a falar, a dizer tudo aquilo que Deus tinha feito para com a vida de Moisés. Ou seja, ele conhecia a história, ele conhecia a palavra, ele estava praticamente expondo as escrituras nas suas orações. E esse é o segredo da oração eficaz. Irmão, Daniel 6, capítulo 10, a Bíblia fala que quando Daniel orava, ele deixava a janela aberta, olhando para onde? Quem sabe, diga amém. Para Jerusalém. Daniel, ele se trancava no quarto, mas abria a janela para que no campo de visão dele, ele pudesse estar olhando para Jerusalém. É à toa? É o acaso? Não, porque ele conhecia a palavra. Porque Salomão fala no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 36 e 38, a oração de Salomão dizendo assim: se porventura o teu povo pecar, Senhor, se porventura eles forem conquistados por outros povos, Senhor, se porventura eles forem levados cativos, e aonde eles estiverem cativos, eles forem açoitados, eles sofrerem, aonde eles estiverem sob o domínio de outros povos, Senhor, e se porventura lá quando eles estiverem sujeitos a outro povo, eles se arrependerem, Senhor, e se porventura eles começarem a orar, e orar virado, olhando para Jerusalém, olhando para esta terra que o Senhor deu aos nossos pais, ouve a oração daquele que clamar desta maneira. Irmãos, ele tinha conhecimento da palavra, Daniel tinha, por isso que ele abria a janela e olhava para Jerusalém, porque ele lembrava daquilo que Salomão tinha orado ao pai. Ele conhecia, e ele orava mediante a palavra de Deus, mediante ao que está escrito aqui. Aleluias. Você fala: nossa, Eliseu, como é difícil. Não, não é difícil, é prática. Se você obedece a palavra, Deus já ouve você. Se você está enquadrado aqui, Deus, ele não ouve desobediente. Ele só nos ouve porque nós somos obedientes à palavra dele. 1 João, ele diz isso, capítulo 3, versículo 22, dizendo assim, que recebemos o que pedimos, porque obedecemos a sua. Viu por que você não recebe aquilo que você tem pedido? A oração não é um informativo, não, que você vai falar para Deus tudo o que você tem vivido. Isso não é errado, mas às vezes nós tratamos isso como a primazia da nossa oração. Aí nós chegamos diante de Deus e falamos de tudo que nós temos vivido, tudo que nós temos passado. Irmãos, Deus, ele é onisciente. Deus, ele sabe tudo a teu respeito. Deus, ele te conhece. Salmo 139, antes de você existir, Deus já sabia todos os seus dias. A Bíblia nos diz, Mateus no capítulo 6, versículo 8, Jesus, ele estava falando ali para aqueles que estavam ouvindo o que ele estava falando: tudo que vocês pedirem, ou tudo que vocês, o Pai sabe do que vocês precisam, mesmo antes de vocês pedirem. Olha que interessante. Se Deus sabe o que eu quero, por que eu devo orar então? Qual é o propósito da oração? Se Deus sabe. Mas só sabe o que Deus ensina em Isaías, no capítulo 43, versículo 16, ele fala assim, fazes-me lembrar dessas coisas, faze-me lembrar, e nós entraremos juntos em juízo, e nós vamos discutir sobre a tua causa. Por isso que você precisa lembrar, não é que Deus esquece, Ele quer saber se você não esqueceu das palavras dele, Ele quer saber se você não esqueceu daquilo que um dia Ele prometeu que faria na tua vida. Vamos discutirmos. Engraçado que tem uma versão que fala, vamos refletirmos. Você já imaginou? Deus, ele nos chama para estar junto com Ele e refletir sobre aquilo que Ele disse que faria. Vamos discutirmos isso. É por isso que nós devemos orar, por isso que você deve orar. O propósito da oração que Deus ele traz para nós dentro da palavra é relacionamento. O propósito primário da oração que nós devemos termos com o Pai é relacionamento. Não é lista de pedidos, não. Aleluias. É por isso que Jesus, ele pediu para orar com insistência, quando ele conta aquela parábola de Lucas 18, marca aí para você ler depois, que eu não vou falar aqui. Lucas 18, Jesus fala, olha, conhece a parábola? Então, vocês precisam orar incessantemente, vocês precisam orar freneticamente, vocês precisam pedir, insistir, e buscar, e orar. Jesus disse isso para eu e para você fazer.
Sabe o que é engraçado quando as pessoas não conhecem a palavra, Jana? Eles oram assim: eu determino, eu profetizo, eu amaldiçoo. Vocês já ouviram alguma oração assim? Completamente antibíblica essa oração. Porque Deus, ele não pode ser manipulado por ninguém, gente. Deus, ele não recebe ordem de ninguém. Deus é Deus. E conforme as orações que nós vimos do Pai Nosso, ele é santo. Ele é santo, ele é rei, ele não vai receber ordem de você. Deus não tem o poder, aliás, você não tem o poder para determinar a ação de Deus sobre aquilo que ele vai fazer ou não, através do pedido. Mas entenda uma coisa, que debaixo da autoridade de Deus, nós podemos termos a atitude profética. É diferente, porque aí nós conhecemos a palavra, pedir ao Senhor que dê ordem a respeito daquilo que eu estou clamando. É Ele, não é você que determina. Senhor, libera, Pai, esta palavra, libera, Senhor, esta bênção, libera essa bênção a vida de fulano, a vida de ciclano. Senhor, age de tal maneira, Pai, segundo a tua vontade. Quando você conhece a palavra, tudo muda, meu irmão, tudo muda. É interessante o fato de que Deus quer que nós oremos sobre isso, é porque Deus, ele não faz nada sozinho. Deus, na verdade, ele não gosta, né? Ou ele não quer simplesmente, Wagner, fazer nada sozinho. Tudo que ele quer fazer, ele quer envolver eu, quer envolver você. Tudo que ele faz, né? Vamos colocar assim, Deus, ele gosta de parceria. Eu vou revelar o meu propósito para você e nós vamos firmar uma parceria aqui. Nós vamos sentarmos, nós vamos discutirmos, você vai orar a mim, eu vou te dar direcionamento, eu vou revelar para você o propósito. Isso está na Bíblia. A Bíblia nos diz que Deus, ele pode abrir o mar com um sopro da sua boca. Mas ele fez isso não sem antes ter a atuação de Moisés. Deus poderia mandar um raio naquela rocha, aquela rocha começar a verter água. Mas Deus fez isso? Não. Ele envolveu quem? Moisés. Porque é dele que nós estamos falando. Ele queria a participação de Moisés. Qual era o propósito de vida de Moisés? Era libertar o povo, não é? Praticamente Moisés estava predestinado a isso. Se Deus tinha um propósito com Moisés, e o propósito de vida de Moisés era libertar o povo do Egito, por que teve a criação de Joquebede para esconder Moisés? Deus não poderia ter feito? Deus não poderia ter guardado e escondido Moisés? Sim. Mas ele fez isso através da ação de Joquebede. Deus, ele pode fazer, mas Deus, ele prefere, meu irmão, ter parceria com você, revelar o propósito dele, fazer com que você busque, que você sente, que você discuta, né, essas questões, para que da melhor forma possa ser elaborado. Não para você se achar que é por intermédio de você, não, é para que o nome dele seja glorificado através da sua vida, é para que o nome dele seja exaltado. Irmão, foi pregado aqui quinta-feira sobre Golias. Deus poderia ter matado Golias, amém? Davi lança uma pedra na cabeça, na testa de Golias, Golias caiu para trás, amém? Quem veio quinta sabe que não, né? Deus deu um galo na nuca de Golias, pá, Golias caiu para frente, ó, da testa e caiu para frente. Ele queria o quê? Que Davi participasse daquilo que ele estava fazendo, ou da vitória que ele estava dando ali àquele povo. Aleluias, amém? Deus, ele compartilhou isso com Davi. É por isso que eu digo para você que Deus quer que nós oremos. Ele quer que você ore, porque Ele quer que você tenha participação no milagre que Ele vai fazer na tua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele quer que você tenha participação nisso. Ele vai fazer, Ele pode fazer, mas Ele quer que você participe daquilo que Ele está fazendo, do mover que Ele está fazendo na sua família, na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, no seu sentimento, naquilo que você está vivendo. Ele quer a participação sua no milagre que Ele está preparando para você receber. Então por isso você precisa orar. Você precisa se posicionar, porque Deus, mesmo sendo soberano, Ele para ouvir a sua oração, porque você está quadrado naquilo que nós aprendemos aqui. Deus, Ele para ouvir a oração daquele que está firmado na sua palavra, mesmo Ele sendo um Deus soberano. Irmãos, Ele parou o sol,
Vocês lembram dessa passagem? Quando ele parou o sol, ele não fez simplesmente porque ele queria, não. Ele fez porque alguém orou e pediu para que isso acontecesse. Alguém que estava alinhado com os planos dele. Josué capítulo 10, versículo 12. Josué, ele exclamou ao Senhor diante de Israel. Sabe qual foi a exclamação dele? Sol, pare sobre Gibeon. Foi só isso. E ele falou: ó lua. Achei que era só para o sol, né? Ó lua, sobre o vale de Alijom, pare. Nunca antes houve, e nunca aconteceu um dia como aquele que aconteceu em que o sol parou. Sabe por quê? Porque Deus atendeu a oração de um homem. Senhor amado, a oração é poderosa. Deus atendeu a oração de Moisés quando Moisés intercedeu pelo povo. Deus queria matar o povo. Moisés falou: não, Senhor, não faça isso. Ele atendeu e ouviu aquilo que Moisés estava orando. Ele atendeu a oração de Elias quando Elias orou para que chovesse sobre Samaria. Deus, ele atendeu a oração de Ezequias quando Ezequias chorou e pediu a ele mais 15 anos de vida. Deus, ele atendeu a oração de Abraão quando Abraão intercedeu por Ló, que estava em Sodoma e Gomorra. Deus ouviu a oração, irmãos. Isso é poderoso, a intercessão, porque não estava voltado somente a si, mas estava voltado para um propósito maior. É aquilo que nós já falamos nessa palavra aqui. Ou seja, estava alinhado com a vontade de Deus. Irmão, quando você ora alinhado com a vontade de Deus sobre aquilo que está na palavra e sobre aquilo que Ele já falou para você, não vai ter demônio no inferno, demônio na terra que vai impedir o agir de Deus na sua vida. Mas tem que estar alinhado com isso aqui, tem que estar alinhado com a palavra. 1 João 5,14: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve em tudo o que pedimos, por isso nós estamos certos que nós seremos atendidos. Sabe qual foi a oração de Ana? Era pedido de um filho, mas Deus sabia da necessidade de ter um profeta sobre Israel. Ana, ele queria um filho. Ana queria um filho. Deus queria um profeta naquele tempo. Ana pensou sobre aquilo que Deus poderia fazer, porque você lembra que eu falei, quando nós não fazemos uma oração egoísta, Deus nos atende de imediato. Se tu me deres um filho, Senhor, eu devolvo a ti. Ele vai servir essa nação como profeta, como Nazireu. Eu sempre me pergunto. E ela orou, porque ela sabia aquilo que Deus estava querendo fazer. Então ela estava alinhando a oração. Opa, Deus vai fazer isso. Deixa eu aproveitar aqui o ensejo e colocar o meu pedido no projeto que Deus vai realizar. Deus já tem falado algo sobre a tua vida. Deus já liberou uma promessa. E as promessas que Ele liberou estão baseadas na palavra. Ore isso, peça isso. Foi isso que Ana fez, foi isso que Ana buscou. Irmãos, a oração de Ana, ela foi detalhada e específica quanto a isso. Ela orou com propriedade. E aí, olha, vou dar uma tarefinha para vocês. Compare a oração de Ana com a oração que Maria fez. Maria orou a oração de Ana, não com as mesmas palavras, mas com a mesma essência daquilo que Ana orou. Ou seja, Maria orou a palavra. Ela conhecia a oração de Ana. Se você colocar as duas orações lado a lado, é praticamente a mesma oração. Muda poucas coisas, porque ela colocou a gratidão que ela estava tendo. Quando você conhece a palavra, e a palavra diz assim: crê no Senhor teu Deus, e será salvo tu e a tua casa. Ore a palavra: Senhor, a tua palavra diz. Eu oro por salvação na minha casa, porque eu creio em ti, Senhor. Há uma diferença de orar a palavra e orar com a palavra. Isso é orar com a palavra. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que os filhos são a tua herança, Pai. Portanto, Senhor, eu oro pelos meus filhos agora. Eu oro pela minha casa, porque a tua palavra diz, ó Pai, que se nós não guardarmos, se o Senhor não guardarmos a nossa casa, em vão vigia o sentinela. Isso é orar com a palavra, igreja. Vocês precisam orar pela palavra. Até para orar vocês precisam conhecer, para que haja eficácia na oração de vocês. Nós precisamos buscar e conhecer cada vez mais a palavra, para que a oração possa surtir efeito. Senhor, a tua palavra diz isso, Pai. Portanto eu oro isso, ó Deus, em conformidade com aquilo que tu já falou que ia fazer na minha vida. Aleluia.
Quando você ora naquilo que Deus já, quando você baseia a sua oração naquilo que Deus já falou que ia fazer na sua vida, irmãos, você não precisa orar dizendo: Senhor, se for da tua vontade. Não, se Ele falou, irmão, fique em paz, porque a palavra dele diz bem assim: ó, a minha palavra jamais voltará vazia, mas antes fará o que me apraz. Você não precisa orar: ah, Senhor, se for da tua vontade. Não, se Ele falou que vai fazer e está nas escrituras, ore com autoridade, dialogue com Deus. Nem sei se existe essa palavra, mas tem um relacionamento, converse, fala com Deus: Senhor, tu falaste que quer fazer, e a tua palavra diz isso em conformidade, portanto eu oro a ti, Pai, salva a minha casa, porque eu creio em ti, Senhor. Salva os meus filhos, porque a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Guarda o meu lar, Senhor, porque se tu não guardar, em vão vigia o sentinela. Glória a Deus, aleluias. O que te motiva a orar? Coloca de pé nessa noite, nós vamos orarmos aqui antes de encerrar. Mas o que te motiva a orar quando você se prostra diante do Senhor? Será que você conseguiria, aquilo como eu falei naquele momento, tirar 10 minutos de uma oração de gratidão a Deus? Ou de uma oração de arrependimento, uma oração direcional, ou chegar e ler uma palavra, e orar a palavra. Irmão, se você não tem relacionamento muito com a palavra, você não conhece, você quer aprender a orar a palavra, abra a Bíblia e fala com Deus a palavra. Senhor, tu és o meu pastor. Ah, Deus, eu recebo como meu pastor, e a Bíblia fala que se tu és o meu pastor, nada vai me faltar, de nada eu vou ter falta. Senhor, se tu és o meu pastor, eu posso deitar em vasos desejantes, Senhor, eu posso encontrar paz. Olha a palavra quando você for orar: Senhor, aquele que habita no teu esconderijo, Pai, descansa na tua sombra. Por isso eu quero habitar no teu esconderijo, para que eu possa descansar. Isso é orar a palavra. A Bíblia diz Salmo 27, dizendo que Ele é a luz. Senhor, tu és a minha luz, tu traz clareza na minha vida, tu és a minha salvação, Senhor. A quem eu posso ir, senão a ti, porque tu ilumina meu caminho. A Bíblia diz, Salmo 109, versículo 8, dizendo assim: que lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. Portanto, Senhor, eu preciso conhecer a tua palavra, porque eu não quero mais andar em escuridão. Eu preciso conhecer a tua palavra, para que eu possa olhar como uma oração eficaz. Você precisa, igreja. Sabe por que a oração tem poder? A sua oração tem poder. A oração muda o curso das coisas. A sua oração pode mudar governo. A sua oração pode mudar leis. Aleluia. Mas ore, conformidade com aquilo que Deus já falou para você. A oração pode muito. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você é justo, Deus chama para justiça. Leva essa palavra para o teu coração nessa noite, porque a Bíblia nos diz, a própria palavra diz: se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis, me ajuda aí, pedireis tudo. Pedireis tudo. Se as palavras dele estiverem em vocês, pedireis tudo, e vos será feito. Mateus 7,7 diz: pedi e dar-se-vos-á. Sabe o que é pedir tudo, Marisa? Sabe o que é pedir tudo? É como se Deus desse um cheque branco para você. Aqui, ó. Faça o que você quiser, cumpra o que você quiser. Isso é pedir tudo. Como se o Elon Musk, quem que é o Elon Musk? O Elon Musk chegasse com um cheque em branco para você e falasse: ó, está aqui, ó. É muito mais poderoso que isso. Deus te deu autoridade para pedir tudo, mas guarda a palavra no coração para não pecar contra Ele. Esconda a palavra no coração para que você não peque contra Ele, porque Deus não ouve a oração do pecador, mas Deus ouve a oração daquele que se arrepende. Aleluia. Feche os teus olhos e faça neste momento uma oração de arrependimento, para que a partir de hoje as suas orações possam ser ouvidas. Amém? Vamos orar. Vamos